pedir a Deus de infinito amor, infinita bondade, que possa nos envolver com vibrações de paz, equilíbrio, harmonia e serenidade. Meu Deus, nos fortalece na nossa jornada no plano Terra. Nos envolve, meu Deus, com a Tua luz, para que possamos nos enxergar diante de um espelho e buscar a nossa transformação diária. Dai-nos força, Deus, que tenhamos a paciência diante das dificuldades, das pessoas amargas, das pessoas agressivas, pois nós não sabemos o porquê elas são assim, mas nós sabemos que devemos ter paciência, tolerância e compreensão, pois nós adquirindo, meu Deus, essa capacidade tão maravilhosa, vamos estar nos elevando, nos melhorando, suportando tudo que vier ao nosso encontro com paciência, paz e equilíbrio. Por isso, meu Deus, te pedimos neste dia, dai-nos força para que possamos desenvolver em nós a paciência para poder compreender melhor o nosso semelhante, o nosso familiar, o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho e todos que nos cercam. Pois assim, com a paciência, ficaremos calmos, serenos, teremos esclarecimento de tantas situações que não sabemos como resolver. Gratidão, meu Deus, por estarmos nesta casa de oração que tanto nos acolhe. Gratidão, meu Deus, pela doutrina espírita que nos esclarece e nos fortalece. E que tuas bênçãos nos envolvam hoje e todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nós hoje falaremos sobre o amor. Então, o texto escolhido faz parte de um comentário, de uma explanação que Emmanuel faz nesse livro Segue-me, que foi publicado em 1973. E nesse comentário ele vai falar sobre um versículo da primeira epístola de João, e esse versículo é: que não amemos de palavras nem de língua, mas de obras e de verdade. E aí, se nós formos relembrar os bancos escolares ou os conceitos espíritas, quando a gente está estudando nos grupos, quando a gente vai aprender uma receita nova de bolo, qualquer conhecimento que nós estejamos adquirindo, a gente vai passar pelo uso de palavras, de definições, de conceitos. E essas palavras, muitas vezes, elas são difíceis da gente compreender quando isso não é tão palpável, tão próximo da nossa realidade. E aí fica muito mais prático e fácil a gente apreender aquele conhecimento quando nós temos um exemplo prático. E aí a gente lembra, por exemplo, qual foi a razão de no ensino médio a gente aprender as leis de Newton, qual foi a razão da gente aprender sobre a luz, sobre a velocidade do som, sobre física e principalmente matemática, né? O que a gente vai usar isso na nossa vida diária? E aí, Jesus fez assim. Jesus estabeleceu conceitos, veio para nos dar um conhecimento novo, para que a gente pudesse colocar isso na nossa vida prática, sobre os fundamentos do reino de Deus, como é que nós íamos construir o reino de Deus dentro de nós mesmos, não castelos, não pontes, não exércitos,
mas o reino de Deus, suas leis e os seus ensinamentos dentro de nós. Jesus, através de palavras, ele veio nos mostrar uma concepção nova de como deveríamos viver. E como é que os judeus daquela época, e como é que nós, através do estudo do seu evangelho, como é que a gente insere isso dentro de nós? Pelos exemplos que ele deixou. Quando ele falava de humildade, ele andava de pés descalços, ele dormia em cavernas. Quando ele falava do perdão, ele perdoou os algozes que o perfuraram na cruz, que o pregaram na cruz. Quando ele falou sobre não fazer o outro aquilo que não gostarias que te fizessem, ele repreendeu Pedro quando ele atacou os soldados, quando Jesus foi preso. Então, ele deu exemplos, ele mostrou através da prática aqueles ensinamentos. E através então dessa pregação, através dessas palavras, ele ensinou a lição do amor. E essa lição a gente vai aprendendo a cada dia, e a reencarnação é necessária para que a gente aprenda a amar. Se nós formos resumir todos os ensinamentos da codificação espírita, se a gente pudesse resumir ou traduzir, essa palavra seria amor. E aí o evangelho então passa a ser para nós um roteiro de luz. São ensinamentos em formas de palavras que são traduzidas pelos espíritos superiores, aquelas palavras que Jesus deixou às vezes na forma de parábolas e que para nós às vezes ficam difíceis de serem compreendidas porque elas foram escritas com conceitos da época em que ele estava ensinando, ou seja, na época em que ele estava entre o seu povo, os judeus. Então, algumas coisas nos parecem um pouco perdidas no tempo. Para isso, o ensinamento da história, quando a gente estudou lá no colégio, hoje se faz necessário. Então, todo o nosso conhecimento que a gente adquiriu nos bancos escolares, a gente vai estar pondo em prática agora quando a gente estuda o Evangelho do Mestre Querido. Porque então a gente vai ter exemplos através de palavras e ele vai mostrar como que a gente pode pôr isso em prática. E se a gente for então colocar um comparativo desses ensinamentos todos, das leis de Deus, por que a gente vem a esse planeta reencarnando, o porquê da gente sofrer, o porquê do convívio com certas pessoas difíceis, e esses ensinamentos que nos parecem muitas vezes muito teóricos, a gente vai ter uma ideia de quanto tempo a gente desperdiça na nossa encarnação. Por quê? Porque muitas vezes a gente repete as palavras do Criador e a gente faz outra. Muitas vezes, e isso eu lembro tanto, e a Isabel parece que lê o meu pensamento quando ela faz a prece dela aqui, não é coincidência, é a preparação que os espíritos superiores fazem já para o que a gente vai falar. Ela falou na prece dela sobre a paciência. E aí eu já estava programado para falar isso hoje, quando a gente então fala uma coisa e faz outra. E aí então eu venho aqui, já faço parte do grupo de expositores desta casa há muitos anos. E várias vezes eu venho aqui falar sobre a importância da virtude da paciência. Várias vezes esse tema me foi colocado para expor. Uma vez, eu com dificuldades de conseguir um protocolo que eu fazia na RGE, eu já contei essa história aqui, alguns de vocês vão lembrar, eu abri um protocolo na RGE para alguma manutenção, agora não me lembro ao certo, e aquele protocolo abri 1, abri 2, abri 3 e nada da empresa ir resolver a minha dificuldade.
Até que eu resolvi ir pessoalmente até a empresa e dizer assim, e quando chegou, peguei o ticket, a minha vez, sentei, esperei a minha vez ser atendido. Quando fui chamada, eu sentei à frente do atendente e disse assim, olha, essa empresa está me fazendo perder a paciência. Porque olha aqui o número de protocolos que eu já abri, há meses que eu estou com essa dificuldade e a empresa não resolve. E aí, a atendente, muito pacientemente, anotou tudo, escreveu tudo, todas as minhas queixas. Então, senhora, fique tranquila que em breve a gente vai mandar uma pessoa lá para resolver o seu problema. E dona Marluce, eu sei que é difícil, mas a senhora fala tanto nas suas palestras no centro sobre a paciência. Então, a RGE está ensinando a senhora a ter paciência. Eu queria apertar um botão e desaparecer. Então, a gente vê que a gente precisa pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo. Foi isso que Jesus fez. A gente, por exemplo, fala de Jesus e não lê o seu evangelho. A gente fala de Jesus e não faz o evangelho no lar. Quantos de nós espíritas sabemos da importância do evangelho no lar e não fazemos nas nossas casas? Né? Então, a gente ensina, por exemplo, sobre o que é o certo, sobre as coisas do lado do bem, e quantas vezes a gente faz coisas erradas ou não pratica o bem? Isso é um desperdício do nosso tempo aqui no mundo material, onde a gente veio aprender, aprimorar as nossas virtudes. E aí, além de ensinar o bem, deixa que o bem se expresse em sua vida. Essas são palavras do texto que Emmanuel escreve nesse livro Segue-me. E quando a gente, por exemplo, ouve Jesus falar no seu evangelho, e para isso a gente precisa conhecer o evangelho do Mestre, e realizando a prática do evangelho no lar é uma maneira da gente fazer isso, uma das maneiras, ou seja, também participando dos grupos de estudo espíritas, frequentando as exposições doutrinárias, nós estamos aprendendo sobre o evangelho do Cristo, para que a gente queira que aquela paz que o Mestre Jesus anuncie, e para que aquela paz que a Isabel também falou na prece dela, sem ter lido os meus apontamentos, para que a gente tenha essa paz interior, para que a gente lide com as nossas dificuldades sem desespero, para que a gente enfrente as nossas situações cotidianas que nos levam ao aprimoramento das nossas virtudes. Essa paz não precisa estar só na nossa boca, como ele falou, o apóstolo falou, João falou, né? Que não seja apenas de palavras e línguas, mas de obras e de verdade. Então, para que essa paz esteja dentro de nós, a gente precisa amar ao próximo. E esse amor precisa ser verdadeiro. E a frase de Jesus, que a gente faça o outro da maneira como nós queremos que nos façam, a mesma coisa é isso. Que a gente ame o próximo assim como eu gostaria de ser amada. De almas imersas no amor, palavras de Emmanuel, com suor, renúncia, trabalho e coração. Então, a gente conclui. Por que a gente reencarna? Por que a gente faz check-up no médico? Para que a gente pratica atividade física? Para que a gente se alimenta adequadamente? Para que a gente retira das nossas vidas vícios como o álcool e a bebida? Para que a gente viva mais. Para que a gente aproveite mais o nosso tempo
reencarnando aqui. E para que com este tempo melhor aproveitado, a gente ame mais. Essa é a finalidade de tudo, amar mais e amar melhor. E aí a gente vai amar então, inicialmente o nosso próximo mais próximo, que são as pessoas dentro da nossa família, aceitando as suas dificuldades, compreendendo as dificuldades no seu caminho, porque o caminho dele é o nosso caminho, já que somos família. Por quê? Porque se eu não amar o próximo dentro da minha casa, como eu vou poder dizer que eu amo a Deus? Como eu vou poder amar o próximo fora das minhas quatro paredes? Então esse amor, meus irmãos, tem que ser esse amor de prática, de exemplo e de coração. Sabemos que às vezes não é fácil, mas para isso precisamos seguir as leis de Deus, precisamos seguir o Evangelho do Mestre Amigo. Ficaríamos aqui muito tempo ainda, falando de ensinamentos, palavras e maneiras práticas disso ser exemplificado, como Jesus fez, mas o tempo é curto, a pandemia nos orienta que sejamos breves. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, o tempo que me dispensaram, e convido a todos para que, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nós nos sintamos fortes, corajosos, perseverantes, capazes de amarmos a todos aqueles que cruzam o nosso caminho, capazes de exemplificar esse amor que Jesus nos ensinou, através inicialmente do conhecimento dessas palavras, mas também da prática através de pequenas ações, como um sorriso, um abraço, o simples ato de ouvir, de escutar, de estar simplesmente ao lado de quem sofre, para dar apoio e dizer: eu estou aqui, conta comigo. Então, assim, nós agradecemos essa noite de hoje, a presença amiga desses benfeitores espirituais que nos auxiliam, e que todos estejamos capacitados para voltar aos nossos lares com confiança, com fé, sabendo que estamos recebendo aqui aquilo que necessitamos. Que possamos então contar com a presença amiga dos médiuns aqui ao redor dessas pessoas que aqui compareceram, para que possamos realizar posteriormente a prática do passe coletivo. Muito obrigada e que assim seja.